Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal. Eu sou a Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias aí para vocês. E hoje, maravilha, hein? Vamos falar dos bancos que vão ser multados e ainda ter que devolver dinheiro para os aposentados e pensionistas. Também vamos falar da suspensão do desconto das parcelas dos consignados da folha de pagamento de vocês por 120 dias, ou seja, por 4 meses. Eu quero que você responda aí para mim. Te ajudaria uma pausa do desconto das parcelas do consignado por 4 meses? Sim ou não? Responde aí rapidinho que eu quero saber a opinião de vocês e eu vou falar sobre esse assunto. E também tenho várias outras notícias. É um boletim cheio de informação importante, cheio de novidades, notícias que foram anunciadas pelo governo, por representantes do governo e que você não pode perder. Então assista até o final, aproveita para deixar o joinha aí, compartilha, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, quem puder. E eu aproveito para reforçar que você que é aposentado e pensionista que ainda não é inscrito no canal, gente, é muito importante você garantir que você esteja inscrito para continuar a receber os vídeos quando eu postar. Todo dia tem boletim informativo, então se inscreve para receber as notificações e não ficar por fora de nenhuma mudança, ainda mais agora que tá vindo muita mudança por parte do STF, que eu vou trazer aqui para vocês também, e por parte do governo federal, tudo bem? Também aproveito para reforçar que você, aposentado, pensionista, BPC Loas, precisa de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser empréstimo consignado, chama a nossa equipe que a gente vai te auxiliar. Vai intermediar a proposta aí junto ao banco para você não cair em golpe, não ser enganado, não ter venda casada. E sabe o que é melhor? É de graça, a gente não cobra nada, você não tem que fazer repasse nenhum para ninguém. É um serviço gratuito que a nossa equipe presta aqui com muito carinho para ajudar vocês, tudo bem? Então chama que a gente te ajuda. Recado foi dado, bora para as informações. A primeira notícia: o governo aprova uma tecnologia para acabar com as praças de pedágio no Brasil. Em breve, mesmo quem não tem tag para pagamento automático da tarifa, não vai mais precisar parar o carro para pagar pedágio. É isso mesmo, gente. Olha só, antes que você pense que o motorista vai ficar no prejuízo, o novo mecanismo de cobrança vai permitir que o preço do pedágio seja ajustado de acordo com o trecho da rodovia que você efetivamente usou. Em outras palavras, quem percorre 20 quilômetros da rodovia paga mais do que quem usou só 5 quilômetros daquele asfalto. E funciona mesmo o pedágio sem cancela? Sim, gente. Testes já foram feitos na rodovia Rio Santos e o sistema já é usado em mais de 20 países. A tecnologia é semelhante à dos radares. Para quem tem alguma tag de pagamento de pedágio, nada muda. Ou melhor, muda, porque o Free Flow, como é chamado, não exige que você reduza a velocidade para ser cobrado. Já quem não tem a tag vai passar a fazer os pagamentos em uma plataforma online do governo. Segundo a reportagem do G1, a ideia é que todos os dados de cobrança fiquem disponíveis no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Passou no pedágio eletrônico, começa a correr um prazo de 30 dias para o pagamento da tarifa. Quem não pagar vai ser multado e a infração será do tipo grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Quando começa a funcionar, né? As concessionárias ainda vão precisar de tempo para se adaptar. Por enquanto, o prazo é de 180 dias, ou seja, 6 meses, só para ajustes menores, como sinalização das praças de pedágios atuais, por exemplo. Trocar os sistemas, com certeza, vai demorar aí bem mais, né? E no lugar das estruturas enormes que existem atualmente do pedágio, haverá apenas uma estrutura de metal sobre a estrada, com os equipamentos que registram a passagem dos carros sobre cada faixa de rolagem. Então, gente, novidade aí, primeira novidade é essa daí, quero ver o que vocês acharam, vou comentando. Uma segunda notícia: reforma da Previdência. Dino suspende trecho sobre aposentadoria de policiais. A decisão do ministro considera que a reforma da Previdência de 2019 rompeu com o modelo de diferenciação adotado desde a redação original da Constituição do ano de 1988. Então, o ministro Flávio Dino do STF, ele suspendeu a regra da reforma da Previdência de 2019 que equipara
os critérios de idade mínima, tempo de contribuição e tempo de carreira policial entre homens e mulheres nas polícias civil e federal. A liminar concedida na ADI 7.727 será submetida a uma avaliação do plenário. A ação foi movida pela ADPOL do Brasil, é uma associação dos delegados de polícia do Brasil que questiona a expressão para ambos os sexos, inserido na aposentadoria policial da Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa regra impõe que homens e mulheres devem ter idade mínima de 55 anos, além de 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício no cargo de policial, conforme a fórmula da idade e contribuição. E segundo Flávio Dino, ao não garantir um redutor de tempo para as mulheres policiais, a emenda quebra o modelo estabelecido desde a redação original da Constituição Federal de 88, que prevê critérios diferenciados de aposentadoria do serviço público, visando promover igualdade de gênero. Ele ressaltou que o entendimento consolidado do STF permite a adoção de medidas que protejam as mulheres no mercado de trabalho. O ministro também destacou que, embora a própria emenda tenha mantido a diferenciação de gênero na aposentadoria dos servidores públicos em geral, a proteção mais favorável às mulheres deixou de ser aplicada às policiais civis e federais. A decisão exige que o Congresso Nacional crie uma nova norma para corrigir essa inconstitucionalidade. Enquanto isso, deve ser aplicada a redução de 3 anos nos prazos de aposentadoria para as mulheres, policiais civis e federais. Então tá aí mais uma ação previdenciária julgada pelo STF anulando trechos da reforma previdenciária de 2019. E eu falo para vocês, com todos esses acontecimentos e com o tanto de ADI em relação à reforma da Previdência, logo veremos uma nova reforma previdenciária. O Gilmar Mendes, inclusive, suspendeu o julgamento da reforma da Previdência no STF. A Corte formou maioria para alterar pontos da Emenda Constitucional 103 de 2019, que institui a reforma antes do pedido de vista. Só para vocês entenderem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu vista, mais tempo de análise, e suspendeu o julgamento de 13 ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam pontos da reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Gilmar ressaltou que a Corte está tratando de uma emenda que já, na sua concepção original, serviu para atenuar, mas não para debelar o grande déficit hoje existente. E Barroso afirmou na sessão que, segundo o ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, em relatório macroeconômico sobre o país, a despesa da Previdência do Brasil corresponde a mais da metade da despesa primária da União, o que corresponderia a um déficit anual de 428 bilhões. É o maior risco fiscal da União no judiciário. O adiamento servirá, segundo Gilmar, para trazer análise, considerações de aspectos financeiros de uma emenda aplicada já há tanto tempo. Relembrou que já se discute uma nova reforma por causa da realidade em termos macroeconômicos e o ministro tem 90 dias para devolver o caso para plenário. E aí, gente, esses 90 dias está vencendo agora. O Alexandre de Moraes afirmou que o pedido de vista será importante para trazer estudos acerca da questão da ausência de razoabilidade e do ferimento ao direito de propriedade em relação à diminuição da pensão pela metade. E pouco antes do pedido de mais tempo para análise do tema de Gilmar, a Corte já havia formado uma maioria para alterar variados pontos da reforma. Foi analisado aí alterações, a contribuição previdenciária extraordinária e alíquotas progressivas, anulação de aposentadoria já concedida com contagem especial de tempo, tratamento diferenciado das mulheres quanto acréscimo na aposentadoria. O relator jogou improcedente todas as ações, salvo para entender que a contribuição extraordinária só poderia ser instituída depois da progressiva, que não tivesse produzido resultado. O Edson Fachin abriu a divergência em 5 pontos, quanto à progressividade, contribuição extraordinária, ampliação de base de cálculo de aposentados, nulidade de aposentadoria sem respectiva contribuição por tempo de serviço e quanto ao cálculo diferenciado do provento de mulheres no regime geral e próprio. Então tem muita divergência, tem muita mudança, como vocês viram, que vão ser discutidas ainda pelo STF e a gente vai acompanhar
e trazer para vocês. Mas mudanças estão por vir, meus amigos. É importante ficar atentos, inclusive a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte, que foi quem teve alteração no cálculo, né? Vocês que se aposentaram ou receberam pensão por morte de 2019 para cá, estão recebendo uma renda menor. E o STF, como vocês viram, formou maioria. Fez pedido de vista, claro que não dá para contar com a maioria do STF, porque é igual a revisão da vida toda. Formaram maioria para a vitória de vocês, publicaram até o acordão. O INSS foi lá e recorreu. A gente vê que o STF acabou virando um braço político do governo, então, infelizmente, ele acaba indo para o lado do governo e deixando a justiça de lado. Então, vamos ver como eles vão lidar com esse caso, mas formaram maioria para a vitória de vocês. Então, a gente continua acompanhando. Eles pediram adiamento, a gente acompanha e em breve traz para vocês, tá? Uma outra informação aqui. Lula aprovou agora o novo imposto da importação. Então, produtos estão mais caros? Estão. Muitos produtos estão mais caros, principalmente que são importados. E às vezes você não sabe que aquilo é importado. Vem do lado da sua casa e está achando que é nacional, mas não é. O comerciante comprou de fora e pagou um custo maior, 20% a mais de imposto. Então, esses 20% está sendo repassado no preço. Segundo o governo Lula, ele vai usar essa arrecadação maior para investir em novas políticas públicas nesse ano de 2025 e 2026. Então, se preparem que 2025 vai chegando com muitas novidades. O governo já anunciou a ampliação do Vale Gás, ampliação do pé de meia para universitários, está anunciando uma série de medidas que ele planeja aí, aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, é um monte de programa, um monte de políticas públicas que vai ser anunciado um pacotão de políticas públicas com esse aumento de arrecadação que o governo vai usar recursos, então se preparem aí. Uma outra informação agora, vamos falar da suspensão de 120 dias dos consignados e também vamos falar dos bancos que vão ter que devolver dinheiro para aposentados e pensionistas em 60 dias, né? Começando com a suspensão de 120 dias dos consignados, que muita gente me pergunta se foi aprovado ou não. O que tem aprovado na suspensão de 120 dias? Tem a medida que vale para o Rio Grande do Sul, por causa da situação emergente de maio, com as fortes chuvas que destruiu o estado. Então, o estado foi contemplado com a suspensão de 120 dias do consignado, né? Mas o restante do país ainda não. Algo que pode favorecer e ajudar vocês nesse quesito é a lei do superendividamento. Existe uma lei do superendividamento que foi sancionada na época do Bolsonaro em 2021, que nela permite, na negociação, você solicitar a suspensão do desconto em folha para o banco. Mas cabe ao banco aceitar ou não a negociação. Ele não é obrigado a aceitar, mas é uma possibilidade e tem gente que já fez e conseguiu. Então talvez você consiga. E o bom da lei do superendividamento é que você negocia sua dívida com os credores junto com um órgão intermediador, que é o PROCON, ou o Ministério Público, ou o TRF, ou um advogado, ou a DPU. Não é você sozinho e o credor. Então, às vezes fica mais fácil negociar porque você tem alguém que entende ali do plano de pagamento e que pode te ajudar, tudo bem? Mas o projeto de lei, que é o projeto de lei 1328 de 2020, que pede a suspensão de 120 dias dos consignados, ele já foi aprovado no Senado Federal. Ele está aguardando o quê? A criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O Senado já fez a parte dele. Precisamos agora que a Câmara faça a parte dela. Então o Arthur Lira é quem está segurando, tá bom? O projeto de lei que pede a suspensão de 120 dias não foi aprovado ainda. Reforço, está aprovado pelo Rio Grande do Sul e está aprovado pela lei do superendividamento, que é opcional o banco aceitar ou não. Mas o do projeto de lei ainda não foi aprovado, continua aguardando a ação do Arthur Lira. Então vamos para cima do Arthur Lira, beleza? Certo, agora vamos falar sobre os bancos que vão ter que devolver dinheiro para aposentados e pensionistas em 60 dias. Ana, do que se trata isso? Gente, essa devolução dos bancos, na verdade os bancos já são obrigados, né, a devolver valores de empréstimo que você não solicitou, isso é óbvio. Inclusive, eu trouxe para vocês vários exemplos, igual o Banco BMG foi multado por conceder cartão de crédito consignado sem o conhecimento do consumidor. O PROCON de Minas Gerais, o órgão vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais, condenou o Banco BMG ao pagamento de multa administrativa de mais de R$13 milhões, R$954.078,10, pela violação de normas de proteção e defesa do consumidor. Segundo apurado em processo administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de Varginha, o banco levou um consumidor idoso a incidir um vício de consentimento
ao fazer com que ele assinasse um contrato que previa a chamada reserva de margem para cartão de crédito consignado, que é a RMC, a ser descontada mensalmente do seu benefício previdenciário de maneira ilegal, uma vez que o consumidor nunca autorizou tal reserva ou requereu o cartão de crédito concedido pela instituição. Foi constatado ainda que o Banco BMG possui diversas reclamações semelhantes em todo o estado, agindo sempre da mesma forma, sem a devida autorização dos consumidores ou por meio de consentimento viciado por erro. O banco concede cartões de crédito consignado sem especificar de maneira clara sobre a variação que as taxas podem sofrer e fazendo-os pensar que estava aderindo a outro produto, como um empréstimo consignado. Na decisão administrativa, a promotora de justiça Eliane Maria de Oliveira Claro ressalta que o procedimento não discute a legalidade do produto, mas a maneira como o banco oferece, aproveitando-se da hipossuficiência de grande parte de seus clientes para fazê-los incorrer em vícios de consentimento através de cláusulas abusivas e confusas inseridas em contratos de adesão que não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, conforme o Código de Defesa do Consumidor, os contratos de adesão devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, deixando explícito quais são os produtos ou serviços que o consumidor está contratando. Embora o oferecimento de cartões de crédito não seja legal, ficou evidenciado o quê? Que a reclamada, que é o banco, ela emprega artimanhas para fazer com que os consumidores assinem contratos confusos que englobam características de empréstimo e cartão de crédito embutido e sofrem desconto sem entender o que é. Então, vocês viram aqui nessa decisão, a instituição financeira, o Banco BMG foi condenado. Em outro caso, o banco também deverá indenizar aposentado por empréstimo fraudulento. O consumidor não precisará devolver a quantia depositada na conta. Olha outro. A justiça, gente, olha só, a justiça, em outro exemplo, cancelou um contrato de empréstimo consignado questionado por um aposentado do INSS e determinou que o banco pague a ele uma indenização de R$7 mil por danos morais. O consumidor também terá restituídas em dobro as parcelas descontadas indevidamente de sua aposentadoria e receberá R$1.000 por desconto realizado a título de multa estipulado pela Justiça. Então, na sentença, a juíza Maria Dolores Giovani Cordovil, do Juizado Especial do Barreiro, declarou ainda a licitude da retenção pelo aposentado da quantia de R$ 26.570, valor creditado em sua conta em decorrência de um contrato irregular. De acordo com o aposentado, em janeiro de 2021, ele recebeu uma mensagem SMS contendo informações sobre um empréstimo consignado realizado em seu nome. A mensagem informava o valor a ser liberado, o valor das prestações e a data do primeiro pagamento. Apesar de desconhecer o banco C6 Consig, que é o fixa, emissor da mensagem, e a realização de qualquer contrato de empréstimo, ainda mais na quantia alta de 26 mil, esse valor foi creditado na conta corrente do aposentado. Na termação feita no GESP, que é o juizado especial, né, o aposentado pediu o cancelamento do contrato e liminarmente que não fosse realizado nenhum desconto de sua aposentadoria. Ele afirmou ainda que os 26 mil estaria à disposição para ser devolvido nos termos e da maneira que a magistrada determinasse. Atendendo ao pedido liminar do aposentado, a juíza determinou que as parcelas do empréstimo não fossem debitadas na aposentadoria, sob pena de multa de R$1.000 por desconto realizado. Pelo menos um desconto foi realizado, segundo o documento juntado no processo. O banco requereu a realização de uma perícia grafotécnica e juntou cópia do contrato assinado no valor total de R$ 26.570, que foi disponibilizado na conta bancária e seria pago em 84 prestações de R$ 608,22, descontado no benefício de aposentadoria. Negou ainda a existência de dano moral, reafirmando a legalidade do contrato, mas no trâmite do processo, a juíza determinou que o banco apresentasse o contrato original e que informasse o nome do agente responsável, a razão social e endereço do correspondente bancário, bem como exatamente em que local o contrato for assinado, como exigem as regras do Banco Central, que disciplinam a concessão do empréstimo consignado. Em relação à via original, o banco argumentou que não arquiva a matriz física de documento, conforme autorizado pelo Banco Central, afirmou possuir cópia fiel digitalizada, uma vez que o original foi descartado, e já sobre o local de assinatura informou que foi assinado em Belo Horizonte, indicou a razão social em Eusébio, no Ceará, e o nome do CPF do agente responsável. Questionado pela juíza se o aposentado tinha se deslocado até o Ceará, o banco esclareceu que o correspondente possui ampla atuação através de suas filiais e agentes financeiros em vários estados e municípios.
e que muitas dessas contratações são feitas online, sem necessidade de deslocamento dos clientes, e que tudo estava de acordo com as normas do Banco Central. A juíza destacou que, apesar do Banco Central permitir o descarte do documento matriz, outras exigências técnicas de segurança não foram observadas. Assim, se não tem os originais do contrato, teve prazo suficiente para localizá-lo, não teve selfie, registro biométrico do beneficiário, as cópias entregues não atenderam às exigências impostas pelo Banco Central para garantir sua idoneidade e condenou ele a arcar com o ônus de sua desídia. Então, a gente vê aqui todos os dias, gente, olha só, mais um banco, sabe quem foi? Banco Pan, então Banco C6, Banco BMG, Banco Pan, foi condenado, sabe quanto? A pagar 10 milhões de reais também por conceder empréstimo consignado sem autorização. Então a justiça também proibiu a modalidade conhecida como telessaque, em que o crédito é contratado por telefone. Então, de novo, o Banco Pan também foi condenado. Então a gente vê, é muito comum a justiça proibir bancos de fazer renovação unilateral de contrato consignado. Então a gente vê um monte de decisão judicial referente a esse assunto. Só que o que está acontecendo no Congresso? Foi aprovado já pela Câmara dos Deputados, está aqui no Senado Federal em parte final, está pronto para pauta já no plenário, um projeto de lei que é o 4.089 de 2023, ele é do deputado federal Edgar Mouri, que pede para que o banco que libere o empréstimo consignado sem autorização do beneficiário possa devolver os valores das parcelas descontadas indevidamente em até 60 dias e ainda pague uma multa de 10% sobre o valor depositado indevidamente na conta do beneficiário, sem precisar o beneficiário entrar na justiça. Igual eu dei vários exemplos aqui agora, mas o beneficiário teve que entrar com a ação judicial. Para você não ter essa dor de cabeça e toda essa demora, né, do processo, você conseguiria isso apenas abrindo uma reclamação em qualquer canal do banco. Então isso daqui foi aprovado por unanimidade pela Câmara, foi aprovado pelas comissões do Senado Federal e está pronto para a pauta do Senado Federal. Então falta só o plenário votar para que o Lula possa sancionar ou vetar. Então tá aí a etapa final, gente. Em breve os bancos serão condenados de forma administrativa. Vai ser tudo mais fácil, tudo mais rápido de se resolver e finalmente os aposentados poderão ter a justiça que tanto esperam. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, espero ter gostado. Lembrando, precisa contratar um empréstimo? Evite cair em roubado e furada. Chama a nossa equipe que a gente auxilia gratuitamente. Um beijo, até logo!